nesta casa de oração, casa dedicada para uso exclusivo do serviço ao Senhor, para juntos, uma vez mais, quedarmos-nos ante a palavra do Senhor e ouvirmos com mente e coração abertos o que Ele tem a nos comunicar na manhã deste domingo. Ouvimos aqui a justificação que o pastor Alberto fez, que esta aula do primeiro domingo é sempre do nosso bispo, do nosso presidente, mas em função de uma viagem, ele determinou que nós estivéssemos aqui, ministrando a palavra de Deus, e eu quero fazer, mais uma vez, com muita reverência e até temor e tremor. Chamando uma vez mais a atenção de todos nós para o assunto e a temática geral do trimestre. Para que nós consigamos perceber, pastor Jonas, a lição de hoje, dentro do escopo amplo do tema trimestral, e o modo como ela está trabalhando na construção, no entendimento, na busca da saúde integral do ser humano, visto que todos nós, enquanto tal, desejamos um bem-estar, ou bem-estar no viver, no existir, não é isso? E o tema é a importância da palavra de Deus nesse processo de busca, nesse caminhar, nessa demanda de alcançar o bem-estar no viver. E alcançar esse bem-estar no viver humano passa pela busca ou pela absorção melhor e a compreensão até dos princípios que a palavra de Deus nos coloca nesse sentido. E isso estabelece para nós um parâmetro. O que é um parâmetro? É algo que baliza, que orienta nossa busca, nossa caminhada, nossa compreensão. E o parâmetro é que as Escrituras e seus princípios normativos para a vida é que nos orientam, nos norteiam nessa busca. E isso já estabelece para nós uma brutal e visceral diferença no que concerne a compreensão desse bem-estar e da saúde integral do ser humano, gerada e buscada na fé cristã, com o conceito e a definição de bem-estar e vida plena que a sociedade, o mundo sem Deus à nossa volta, compreende ou busca. Eu penso que isso é fundamental para que a gente consiga perceber a moral da lição de hoje. E ela está embasada num texto da palavra do apóstolo São Paulo, numa das suas cartas mais passionais, mais emocionais que ele escreve, no que concerne a sentimentos, a emoções. Ela é chamada inclusive de a carta da alegria, a carta do gozo, do prazer. Mas, quando a escreve, Paulo está aprisionado em Roma, vivendo circunstâncias extremamente adversas. Mas aí, não obstante essa situação, essa adversidade vivida e enfrentada por ele, ele escreve esse capítulo 4, concitando aos filhos de Deus a que não estejamos ansiosos
nem demasiadamente preocupados com as situações à nossa volta. E diz que essa atitude do cristão, orientado por esses princípios que eu já coloquei da palavra de Deus, gera em nós uma profunda atitude de gratidão. Gratidão que nos conduz a um estado de espírito e de alma chamado, que ele chama aqui de contentamento. Ele vai conduzindo desse capítulo 4 até lá pelo final, inclusive aquela expressão que nós gostamos muito, ela é bíblica e nos fortalece, nos ajuda, quando ele afirma: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 13, mas do 10, antecipando o 13 aí, o 10 ele vai dizer aos irmãos de Filipos: eu quero que saibais que eu estou contente, feliz, agradecido inclusive, pela oferta que mais uma vez vocês aí de Filipos, na Macedônia, me enviaram. Mas também eu vou parafrasear um pouco, quero que saibais que a minha alegria e paz de espírito, ou a minha saúde integral na alma, na mente, nas emoções, na minha vontade, não está cativa, determinada por essas questões circunstanciais. Ele chega a dizer: até porque eu já aprendi, e esse verbo aprender ali é muito forte no texto original. Aprendi por experiência própria a viver contente, esse adjetivo é dominante nesse versículo, a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de ter fartura e ter escassez, de ter abundância e ter necessidade. Porque nele Deus, nele Cristo, eu posso tudo, até mesmo a fome, se necessário. Porque nele eu posso inclusive a escassez, se necessário. Porque nele eu posso inclusive a doença, se necessário. E eu estou introduzindo aqui assim, exatamente para mais uma vez, os irmãos me ouvem bondosamente, pela bondade e benevolência de sua reverendíssimo nosso bispo. Ele me concede sempre essa tribuna, não apenas no dia em que ele seria o professor, o monitor, o ministrante, mas em muitas outras situações, ocasiões, para ministrar a palavra de Deus. E os irmãos então já me ouviram dizer, ou pelo menos tentar comunicar, que um dos grandes desafios para a igreja do Senhor e o cristianismo e o povo de Deus, neste atual momento, nessa nossa contingência, nesse nosso tempo, é não se deixar influenciar pela escala de conceitos, definições e valores da sociedade dominante à nossa volta. E me perdoe mais uma vez a franqueza, e me parece que grande parte desse mundo evangélico, e eu estou dizendo mundo evangélico para não identificar nenhuma denominação, quaisquer que sejam elas, nenhuma das denominações, quaisquer que sejam elas, está em alguma medida influenciado. A grande busca do ser humano hoje aí fora é a felicidade e o prazer a qualquer custo. Pois no bojo da ideologia, da filosofia de vida aí reinante, está o hedonismo. O que é o hedonismo? O prazer pelo prazer. E aí eu penso que as lições desse trimestre vêm nos concitar, vêm chamar-nos a atenção, para que nós sim busquemos o bem-estar, no viver, no existir, mas de acordo e conforme a orientação que os princípios da palavra de Deus nos colocam, tendo sempre em mente a importância da palavra de Deus como construtora, como indutora de uma mentalidade distinta, diferente,
E diferente porque é antagônica ao espírito dominante do mundo, daquilo que a Bíblia chama de século, presente século maldito. Aion, que é a palavra século traduzida aí. Ou seja, aqui no Novo Testamento, traduzida por século. Um sistema, um conjunto de ideias, valores, perspectiva, busca, compreensão, demanda, que não condizem com os princípios da palavra de Deus. Aí alguém pergunta, pastor, mas o cristão e o servo de Deus não pode buscar o bem-estar e até a felicidade? Pode, mas o que eu preciso entender, à luz dessa carta e desse texto hoje, de toda a palavra de Deus, é que o conceito de alegria, de gozo, de bem-estar, de felicidade que as Escrituras nos colocam, está a quilômetros de distância da mentalização e da compreensão de felicidade, alegria, gozo e bem-estar que a sociedade coloca. Está distante. Porque do ponto de vista de Deus, o bem-estar que eu busco e que eu pretendo viver, alcançar e desfrutar, pela restauração integral do meu ser, daí hoje aqui falando desses 3 aspectos do viver humanamente, a alma e a vontade, ou as emoções e a vontade, são aspectos da alma. É antes de tudo, alcançar desse bem-estar que eu busco, por me adequar ao projeto de Deus, aos propósitos do Senhor, ao plano de Deus, que é tornar-me santo. E não necessariamente me fazer feliz. Tem muita gente por aí no mundo evangélico imaginando que a alegria cristã é encher um determinado auditório e começar a pular e dançar. É claro que a alegria do Senhor pode gerar isso. Mas se ficar só nisso, já não é alegria de coração curado, alma restaurada. É meramente adrenalina. É mero entusiasmo momentâneo. E que às vezes funciona até como droga. Porque droga não é necessariamente aquilo que você ingere ou injeta e toma para alterar seu estado emocional e fugir um pouco, escapar da realidade. Droga é tudo aquilo que te põe, que tira você do chão, da vida, da realidade da vida, te coloca em órbita. E toda proposta de fé que não nos traz para a realidade, como Paulo está falando nesse capítulo 4, e uma fé que nos faz forte o suficiente para enfrentar as situações e circunstâncias, e a despeito delas, ser feliz e encontrar o gozo, pastor Anaí, do Senhor na nossa alma, é fé droga. Talvez seja nesse sentido, excetuado aqui os exageros, e eu não quero justificar um maluco como ele fora, mas copiando alguma coisa lá de Ludwig Feuerbach, um filósofo dinamarquês, o maluco do Marx disse que a religião é ópio do povo. Eu não venho aqui para sair embriagado, sem saber noção da vida. Todas as vezes que eu venho aqui, é para abrir o Evangelho, e na graça que o Senhor libera aqui neste lugar, eu colocar os pés na concretude e realidade da vida, e confiar na graça e no poder de Deus, e para mais uma semana, e lutar e vencer. Eu não saio daqui narcotizado, que a fé evangélica não é narcótico. A fé cristã não é uma fuga da realidade. Bendito seja Deus. Eu penso nisso aqui, pastor Lincoln, que as escrituras são fantásticas. Eu até trouxe um livro, essa é uma série, esse é o volume 2, de um jornalista e pastor batista lá dos Estados Unidos. Ou seja, dos Estados Unidos, do estado do Rio. Pastor Arraes ali, talvez já ouviu falar dele por lá. É o Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá. Ele escreveu esse livro, Pastoreados por Paulo. E ele faz um comentário aqui, devocional e bem aplicativo, das cartas, neste volume aqui, das cartas de Paulo, de Filipenses até Filemon.
E ele tem uma abordagem aqui fantástica nesse capítulo aqui, 4. Que às vezes a gente põe algum texto aqui, bem assim uma dosezinha homeopática, para justificar que a escola é bíblica. Se é bíblica, tem que ter um texto bíblico, mas nem sempre o que vem como conteúdo e comentário tem a ver com o texto proposto. E nós, olha, estou dizendo isso para chamar a atenção, de que a proposta do trimestre é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano e os princípios bíblicos para a saúde integral. Então a gente não pode fazer em prejuízo qualquer comentário, por mais legítimo, bom e até necessário que seja. Fazer e estar elaborando através de outras construções. Vou repetir, científica, ideológica, filosófica, sociologicamente, é louvável. Porque, por mais importante que essas perspectivas sejam, e elas podem ser úteis, elas precisam ser coadjuvantes, secundárias, pois elas não têm o poder curador que a palavra tem. Deixa eu dizer, só para nós aqui nessa manhã. Os senhores já me ouviram dizer isso. Mas vou fazê-lo com a ênfase que eu quero dar nessa lição, dentro do tempo a mim concedido. Esse processo, eu nem quero falar de psicologização hoje, de psicologismo, que de algum tempo para cá, começou a entrar pelas portas do fundo da igreja, uma febre maluca de que agora a psicologia resolve tudo, e tudo é uma questão de traumas, e eu sei que eles existem. Não está muito beneficiando, não está beneficiando muito. Essa busca de bem-estar. Tal qual a Bíblia nos propõe aqui. Eu não sou contra a psicologia. Sou pastor, minha formação é teologia, com ênfase em filosofia. E aí, eu, por chamamento e vocação divina, vocação e chamamento divino, eu trabalho com gente. E eu preciso, antes de entender as gentes, entender esta gente que tem a mesma complicação de todas as gentes e que de repente perturba a gente e tira a gente de órbita de vez em quando. Mas eu cuido é de gente. E qualquer doutrina e qualquer ciência que me ajude a elucidar, compreender, elaborar e buscar uma compreensão desse ente chamado gente, ser humano, é bem-vinda para mim. Então eu estudo psicologia, noções de psicologia que trata dessa dimensão imaterial do ser humano. Só que, como é que eu posso conceituar e definir psicologia como ciência, pastor Alberto, se ela não é um objeto mensurável no tubo do laboratório? Eu não posso fotografar a alma. Eu não posso pegar a alma e essa dimensão imaterial que nós temos e levar no laboratório e dissecar. E fazer uma experiência que se comprove aqui e agora, de tal forma, amanhã do mesmo jeito, lá na China, idem e em qualquer lugar. Porque é da perspectiva científica a repetição da experiência alcançando o mesmo resultado. Talvez seja aqui o desvio de tentar ou imaginar que ela dá resposta e não dá. Porque isso é uma questão da alma e o espírito que só Deus conhece em profundidade. Mas então, isso posto, a lição de hoje vai colocar para nós esses 3 aspectos ou dimensões, a mente, a vontade e emoções restauradas pelo Senhor. E no contexto aqui, que Paulo está, que a lição retira o texto de referência de Filipenses 4, Paulo está agradecendo, como eu já disse, a oferta recebida dos irmãos lá de Filipos e pedindo a eles, não estejais preocupados. O que é preocupação? Ocupar
antecipadamente. Ansiedade é preocupar com um problema que ainda não chegou e gastar energia hoje preocupado com um problema que pode chegar amanhã. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não é? Mas antes que as vossas necessidades ou petições sejam conhecidas do Senhor através da oração e súplica com ações de graça. Aí ele vai, no texto, deixar subentendido que a nossa fé, ou a fé salvadora, ela envolve a nossa mente, as nossas emoções, e precisa obrigatoriamente, se quiser ser cristã, afetar nossa vontade. Nossa vontade que, em função da queda lá no Éden, é sempre uma vontade rebelde. Eu, Enoque, filho de Adão, e o pastor Samuel ensinou aqui, há 2 lições passadas, o enfrentamento do mecanismo para vencer a força da carne, da velha natureza. Sarx, que é a palavra que Paulo usa para carne, não tem a ver com o corpo, que é soma. Tem nada de maligno no meu corpo. Aliás, o corpo, Paulo falou que é templo do Espírito Santo. Ele vai escrever, me parece que aos Coríntios, no momento assim, no meu corpo não ia dizer, não habita, agora falou, isto é. Não necessariamente no corpo, na minha carne. Porque a carne refere-se a esse conjunto de instintos carnais, ou seja, instintos da velha natureza, que, conquanto já salvos, justificados e perdoados em Cristo, eu ainda moro no corpo do pecado. A carne está aqui. E essa carne, esse sistema, tem uma vontade que é rebelde à vontade de Deus. Ela não se sujeita naturalmente à vontade de Deus. Aí Paulo usa uma terminologia que eu preciso entender que haverá sempre, Gálatas capítulo 5, uma guerra, uma batalha travada entre o espírito e a carne. Aí ele chega a dizer que a única forma de não vivermos e não capitularmos ao domínio da carne é andarmos no Espírito. É nos deixarmos dominar pelo Espírito Santo de Deus, que é uma força forânea que vem de lá, e que da nossa parte, a minha e a sua e minha parte, é mantermos esse velho Adão lá na cruz. O dia que ele descer, nós estamos perdidos. E Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. E essa vontade, submissa à vontade de Deus, dos princípios da construção e da busca do bem-estar humano à luz das Escrituras, não transita nem no paralelo, muito menos na mesma estrada da perspectiva e compreensão de felicidade que está aí. Porque a onda aí é o seguinte, até usa uma terminologia bem bonitinha, assim, tem atitude. É claro que eu preciso de atitude. A atitude de ser crente, de ser gente, de ser pessoa, de ser humano. Mas no grosso, pastor Jonas e demais servos do Senhor aqui, a ideia é o seguinte, dá vazão ao leão que está dentro de você. Você pode, você consegue, você é o cara, você é bom. Aí vem o evangelho e diz, eu não sou bom nada. Aí Paulo diz assim, olha, porque essa é uma palavra, falando para Timóteo, uma palavra fiel e digo de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, graças a Deus que Ele veio, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque Ele está entendendo que há essa batalha.
E essa vontade precisa obedecer, está aqui na lição de hoje, em diversos lugares aqui, obedecer a Deus. E Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo 10 da segunda carta, dizendo o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são desse espectro do mundo da carne. Que lutar contra essa dimensão para alcançar o bem-estar e a cura e a saúde integral aqui dentro, a partir do espectro, da perspectiva desta dimensão da carne, vai dar com os burros na água, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e levando cativo, submisso, todo pensamento em obediência a Cristo Jesus. Então, a nossa fé começa por envolver a mente. É aqui na mente, no mundo da mente, que a gente ganha ou perde a batalha. Porque diz que as armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anular sofisma. O que é sofisma? Quem fez filosofia aí? O pastor Otacílio fez, né, lá no Ifitego. Sabe que sofismo é uma escola antiga de filosofia dos gregos lá, né? A arte de argumentar, retórica, e tão elaboradamente que pode de repente fazer uma mentira tornar-se verdade, ou parecer verdade, e uma verdade parecer mentira. O engodo, o engano, não é essa a arte, a ação de Satanás? Está aqui na lição, que desde o Éden, Satanás chega é perguntando, é indagando, é querendo. Foi assim que Deus disse, ó Eva? E aí por isso que Paulo vai dizer aqui, no texto referência nosso, falou assim: tudo, gente, que for puro, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que estiver carregado de virtude, alguma virtude que é própria da fé cristã, seja isto. E lá no texto original, eu poderia, pastor Carlos, dizer assim: e tão somente isto que ocupe, que sature, que, olha, assambarque, que domine o vosso pensamento, porque é a partir do pensamento, dominado por essa palavra, que eu vou chegar ao bem-estar da ótica de Cristo e de Deus, e alcançar a saúde integral na minha vida. Então a nossa fé envolve a mente, as emoções e a vontade. A fé salvadora, eu estou falando agora do item 1, a questão, aliás, da mente. A fé salvadora está enraizada no coração que foi regenerado por Deus. E essa regeneração é obra de Deus. A fé também é gerada em nós pela palavra de Deus. E é uma fé direcionada para Deus através e mediante Cristo. Então, escute bem. Grosso modo, a moral da lição de hoje tem a ver com isso aqui. A fé salvadora envolve 3 elementos principais. Primeiro, o elemento racional e intelectual. Pastor João Nogueira. Eu penso, posso estar enganado e tomara esteja. Porque às vezes, de vez em quando, a gente é meio estúpido também. E eu mais do que os outros, parece. De um tempo para cá, nós fomos abrindo mão, conscientemente ou até não, de viver uma fé calcada na compreensão do Evangelho. E sem que nos apercebêssemos, eu quero usar o verbo assim, sem que nos apercebêssemos no sentido de ter a devida noção, até o nosso conteúdo de ensino foi tornando diminuto. Pequenas doses homeopáticas, porque o povo vem ao culto, vem à reunião, e eles querem ter umas cócegas na alma, e tal, e precisa sair assim otimista demais. Não é que a fé é pessimista, mas se essa
eu não procurar viver o evangelho, e esse evangelho pregado não for entendido lá primeiro na racionalidade, na intelectualidade, na mente, pastor Jonas, as outras mudanças, inclusive esse espírito, essa fé, esse espírito positivo, essa crença, essa esperança, não vai vingar. Você já percebeu que até entre nós, a gente ia para o culto, eu sou da igreja desde que eu entendo por criança, por gente. Às vezes o pastor, sem muita elaboração, sem muito conteúdo teológico e doutrinário, ele ficava 1h, 1h10, pedindo a gente para ler diversos versículos da Bíblia. E se o poder está na palavra, ainda que não tivesse muita conectividade no que estava dizendo, mas o Espírito tomava essa palavra e ia procedendo e transformando, e curando, e santificando, e limpando. E olha, as pessoas lá, porque o poder está nela. Entendeu? E o Espírito Santo, inspirador do livro dessa palavra, aplicava essa palavra, cada versículo lido, conforme a necessidade de cada crente presente ali. Mas hoje a voga do bem-estar exigiu que nós abríssemos mão do entendimento e navegássemos nas águas turvas, pastor Samuel César, do sentimentalismo barato. Aí a Bíblia não é para ser entendida, é para ser sentida. E não tem nada a ver com o evangelho isso. Me perdoe a franqueza. Não tem nada a ver com o evangelho. Ela envolve os sentimentos e as emoções, a lição está dizendo hoje. Mas ela não pode elaborar, trabalhar só nessa perspectiva. Não é? Ela envolve a racionalidade e o intelecto. Eu fico olhando Paulo, homem de Deus, que deixou um legado fantástico para a igreja do Senhor em todos os tempos e épocas. Lucas narrando, por exemplo, seu trabalho em Tessalônica, e ele estava evangelizando, obviamente, um público que já tinha o Antigo Testamento, que ele estava evangelizando na sinagoga. Sabe quais os verbos que Lucas registra lá? Era um médico exímio, conhecedor da gramática grega. Os estudiosos da literatura do mundo antigo dizem que os escritos de Lucas aqui, como temos na Bíblia, o seu livro, o seu evangelho e o livro de Atos, é uma obra-prima da literatura do mundo antigo, que compete com o grego clássico da Ilíada, de Homero. Então Lucas era um perito. Aí quais os verbos que ele usa? Diz que Paulo foi na sinagoga por 3 sábados. E sabe os verbos que ele usa? E Paulo arrazoava, discutia e convencia. Hoje a gente não gosta desses verbos. Arrazoar, discutir e convencer é coisa apagada da nossa agenda. E aí o Espírito Santo trabalha pelas emoções, também trabalha. Mas muitas das pessoas hoje que incham movimentos evangélicos, e se a gente perguntar, o que você... Não, eu não tenho nem que eu sabia. O cara vem aqui não, graças a Deus não acontece, em algum lugar por aí, e ele vem na frente e tal, e chega lá na faculdade, e na segunda-feira, e o amigo pergunta, rapaz, eu vim saber, você passou para a lei dos crentes? Falou, pois é, rapaz. Não sei onde eu estava com a cabeça, não sabia mesmo não. E eu houve um barulhão lá, um lufa-lufa, um cerca-Lourenço, e me pegaram e fui lá na frente, oraram por mim, mas eu não entendi bem as coisas não. Eu nem sei o que eu estava fazendo. É claro que o Espírito pode levar pessoas à conversão também por esse meio, mas ainda que começando assim, não desembocar em algum nível de compreensão e de saber, não é conversão, porque a própria Bíblia, o próprio Jesus disse e João registrou que o Espírito viria para convencer. Chega na sua casa, abre o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, qualquer dicionário da língua portuguesa, e veja o sentido do verbo convencer. O verbo convencer implica, professora Dorita, a senhora é pedagoga, entende português mais do que eu. Dorita Dornelas, da família do Getúlio Vargas, lá no passado. Diz assim, qual é o sentido do verbo convencer? Levar uma pessoa ao nível do consentimento via o argumento.
a gente não argumenta mais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a primeira reunião da igreja para resolver um problema está lá, no versículo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E houve grande debate. Hoje a gente tem medo do debate. Debate no bom sentido. Porque Paulo diz que, o texto diz assim, Paulo discutia, convencia e persuadia. Evangelizando em Tessalônica, capital dessa província aqui da Macedônia, da província romana da Macedônia. A nossa fé envolve, além da racionalidade e intelectualidade, aliás, nesse aspecto ainda, a nossa fé envolve a racionalidade e a intelectualidade, porque Deus quer que nós pensemos como Ele pensa. Ele quer que nós tenhamos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,6. Mas ela envolve também, no segundo aspecto, o emocional. Olha, escuta o que eu vou dizer. A mente restaurada por Cristo não se deixa controlar pelas emoções, embora entenda e aceite que no todo, ou seja, na nossa fé, o todo da nossa natureza está envolvida. E a Bíblia diz que Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Envolve, sim, as emoções, os sentimentos. Tem mais, até está aqui na lição de hoje, né? Olha aqui, o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está para além do próprio entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Mas o terceiro aspecto, para a gente já começar a caminhar para a conclusão, dentro dessa lição, é o aspecto volitivo, envolve a vontade. Como eu já disse, uma vontade que é naturalmente rebelde. E aí, pastor Ariston, quando eu olho, por exemplo, e estava estudando mais uma vez Mateus, o Evangelho de Mateus semana passada. Quedei-me, estagnei-me lá no Sermão da Montanha. Aquilo é visceral, quando entendido à luz do Evangelho. O homem natural, o homem sem Deus, não regenerado, jamais, sequer conseguirá aproximar daquele ideal. Quem não for salvo, convertido, não vive, nem se aproxima daquela perspectiva ou daquela dimensão de Mateus 5, 6 e 7. Não é? Quando fala que nós devemos começar com uma emocionalidade curada, através das 8 qualidades descritas ali da alma nas bem-aventuranças. Mas aí pede que eu compreenda essa palavra, que eu absorva essa palavra, e essa palavra geste em mim uma disposição mental favorável a submeter-me, como está dito na lição, o poder da escolha e da obediência Deus já nos deu, aos ditames e a direção e a vontade de Deus. E isso é feito a contragosto, porque a natureza que está aqui não vai naturalmente querer. Por isso que a Bíblia chama isso de renúncia. Um dos textos mais viscerais do Evangelho é este: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. No sentido que eu preciso negar essa vontade absurda que tem aqui. E aí vem o teólogo e diz que, o entendido da coisa diz que a nossa natureza humana caída não obedece lei nenhuma. E a nossa nova natureza em Cristo não precisa de lei nenhuma, que ela já introjetou a natureza santa de Deus e ela voluntariamente se submete à vontade do Senhor, pois a minha vontade está cativa, foi levada cativa, submissa e rendida à vontade de Deus. E sabe, meus irmãos, isso posto, a lição de hoje, quando você fica de pé para a gente encerrar, ela nos propõe, através do que Paulo escreveu aqui,
nesse capítulo 4 de aos Filipenses. E o modo como o comentarista nos orientou aqui. Para que nós, primeiro, reconhecêssemos e admitíssemos que a alma tem essas três categorias, ou essas três dimensões, ou esses três aspectos. A mente, a vontade e as emoções. E que alcançar a saúde integral, como está proposto no trimestre, a fim de que alcancemos minimamente, ainda que minimamente, o bem-estar à luz das Escrituras Sagradas, que é importante na busca, ou no processo e nessa busca, eu preciso submeter essa minha vontade aos propósitos de Deus. Segundo, admitir que Deus me deu a capacidade de escolha. Eu sou livre para escolher. E nesse aspecto, no que concerne essa visão que eu iniciei falando, e sempre falo aí, da cosmovisão lá de fora, é que a maioria das pessoas hoje não querem se responsabilizar por nada. Entre nós, o que a gente pode, a gente põe tudo na costa do capiroto. Ele tem a costa larga mesmo. Ninguém assume mais nada. Aí no mundo secular sem Deus, são os traumas da vida. O sujeito projeta um crime, premedita uma ação malévola, consegue um instrumento para praticá-lo, aí vem os defensores da vitimização do processo. Então, não, ele foi a vida que fez isso com ele, coitado. Coitado. Ele estuprou essa menininha porque coitado. Nós não podemos permitir essa. Victor Frankl profetizou lá no século passado que um dos males que viria, pastor Samuel, que afetaria o cristianismo, a cristandade e a sociedade em geral no século 21, seria o mal da vitimização. E os homens viveriam a cata e a busca de pequenos e medíocres gurus e se tornariam uma sociedade de imbecis. E é o que aconteceu. Muita gente, mesmo na fé, pastor Alberto, que tem que consultar o guru do dia. E quando você vê, o cabra não tem conteúdo, é fútil, é oco. Você já viu falar em miolo de pote? O miolo do cabra é miolo de pote. E como é que esse sujeito orienta? Tem razão de estarmos vivendo uma sociedade estupidificada, imbecilizada. Aí o texto vai nos chamar a atenção que para isso, chegarmos lá, preciso acreditar na providência divina. E o termo providência vem do latim, pro ante, vidência é vídeo. Deus vê ante as coisas. Eu não sei o que me reserva o meu amanhã. Eu li essa frase num texto que a irmã Dorita escreveu. Mas eu sei na mão de quem o meu futuro está, meu amanhã está. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas a providência de Deus, que é a capacidade dele ver antes, como num vídeo que vai acontecer depois, eu depositei isso na mão dele. Então, para que viver ansioso? Descansar nele. Segundo, acreditar no poder infalível que Deus nos libera, que Deus tem. Por isso que Paulo falou, eu posso. Todas as coisas nele, eu posso. E por último, para a gente encerrar, alimentar a alma e o coração nas imutáveis promessas de Deus na sua palavra. Eu sei que nós estamos chegando, iniciando agora o penúltimo mês deste ano. Um ano atípico, que afetou a todos nós. E nós estamos no mundo. Em alguma medida isso vai nos afetar mesmo. Mas que nós não sejamos vencidos, não estejamos esmagados sobre o peso da ansiedade, da angústia, em função do que está acontecendo. Se o horizonte está turvo, você não consegue enxergar alguns metros, porque a tempestade fechou o seu horizonte.
O pastor Lincoln leu hoje aqui. Nós temos a fé como âncora firme. Joga essa âncora aí, espera a tempestade passar. Aleluia. Nós já definimos o nosso destino, né? Sabemos onde vamos chegar. Alguém disse que não são as tempestades da vida que determinam o porto final da viagem. Pois 2 barcos viajam e navegam no mesmo mar, ambos empurrados pelo mesmo vento. Um segue para o norte e outro vai para o sul. Porque o que determina o rumo do barco não é a tempestade, é a decisão do navegante. Você decidiu chegar lá? Fique tranquilo, você vai chegar. Ainda que precise momentaneamente, de vez em quando, jogar âncora, a fim de esperar o sol surgir no dia seguinte e abrir o horizonte. Você vai ver a sua ilha segura, a malta da vida, que vai determinar que a tempestade terminou, acabou, e há um novo recomeço. Pai, nossa alma precisa permanentemente de estar refugiada, escondida em Ti. Nesses tempos agudos e difíceis que a sua igreja está atravessando, Pai. Especialmente no campo das ideias e das verdades e inverdades propagadas desse nosso sistema, que a Tua palavra já nos diz, que é do maligno, e o príncipe desse sistema aí é o próprio diabo. Mas a sua igreja foi chamada de lá, para ser sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo escolhido como propriedade exclusiva do Senhor, para constituir, a parte de tudo isso aí, uma nova sociedade, a sociedade alternativa, a comunidade dos perdoados, comunidade dos curados e curadora. Cura nossa alma. Ajuda-nos a levar nossa mente outra vez para esse fluxo, para esse leito do rio da sua palavra, pois o Espírito Santo haverá de continuar usando-a para produzir cura, transformações nos porões do nosso ser, a fim de que a nossa alma não seja vencida e esmagada pelo peso da ansiedade, da angústia, da depressão, tão comum neste século maldito. Fica com seu povo, Pai, sê conosco, dá-nos força e dá-nos sobretudo consciência da sua presença. Este carta em algum momento aqui vai nos afirmar que perto está o Senhor. O Senhor é Deus de perto, esteja junto. Ajuda-nos a perceber a sua presença. Perto está o Senhor, daqueles que o invocam, daqueles que o buscam em verdade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Gente, muito obrigado. Toma o seu lugar. Deus te guarde, Deus nos abençoe. Obrigado ao pastor Samuel, que é o nosso presidente aqui hoje, na ausência do nosso bispo. Pastor Alberto, se eu passei do horário, o senhor me perdoe, porque é o hábito de falar demais mesmo.